Pupilas em Brasas, desde 2011, no caminho do bem. Em 2025, a Netflix nos traz a melhor série de todos os tempos da última semana. Como é bom ser surpreendido, ainda mais quando não se espera nada, né? Adolescência, minissérie da Netflix de apenas 4 episódios, parece que arrebatou a atenção de todo mundo nas redes sociais. Fenômeno parecido aconteceu anos antes com 13 razões do porquê. A comparação não é descabida, afinal, ambas as séries têm adolescentes envolvidos em temas de vida ou morte. Além de evidenciar o descompasso emocional dos personagens e a desconexão geracional entre pais e filhos, a série nos apresenta um menino de 12 anos que foi moldado dentro da machosfera, um lugar onde se exalta a masculinidade e culpa as mulheres por qualquer frustração que você venha a ter. Nesse cenário, o pacato menino de boa família, bem criado, comete um crime bárbaro. Digo, supostamente comete um crime bárbaro, porque propositalmente o espectador, assim como o pai do menino, fica a série toda com a pulga atrás da orelha sobre o crime, na esperança do menino ser inocente. São apenas 4 episódios, mas que trazem para discussão muitas coisas. E para discutirmos esses assuntos, estou aqui com a Jaqueline, psicóloga. Ela está representando os psicólogos. eu espero não estar representando os psicólogos. Aqui cada um vai representar um nicho, Jaque, porque os professores será representado pelo Nito. Olha. Nito Xavier está com a Vou gente. começar a gritar com vocês, hein? Então, paridade. Tá tudo surtado. E os incels vai ser representado pelo Samuel. Se ele não tivesse casado, ele seria incel. O que é incel? Eu nem sei o que é incel. Oxi. Ih, cara. Você não assistiu a mesma série, O que é não, incel, que a gente? A gente já tá em outra série. O Samuel caiu de paraquedas aqui. Eu falei, Samuel, você pode vir gravar com a gente? Aí ele falou, opa, vou. Ele nem perguntou o que era. Não, ele acha que é sobre a época da adolescência, como é que era? Eu achei que eu era. acho que pode ser também, não. Se a gente começasse a falar da série Sandy Júnior aqui, o Samuel ia descambar e falar. Malhação. Você desperdiçou a adolescência do cara. O amor. E eu estou aqui como host, né? Não estou representando ninguém, mas temos cada segmento aqui muito bem representado. Não, mas eu realmente não lembro o que é incel. O Samuel tá levantando a bola, obviamente que ele sabe, né? Que são meninos que fazem um celibato involuntário. Na verdade, não são meninos, né? Tem meninas também, eu descobri isso meio que recente. Mas tem adultos também, homens. Tem homens. Eu acho que, assim, olhando pela história dos incels, você tem muito mais adultos do que propriamente adolescentes, mas parece que os adolescentes já estão lidando com isso logo de cara e estão entrando nesse mundo também, né? Mas eu sempre tive a imagem do incel, com todo respeito, Paulo Cogos, né? Aquele cara bem esquisito da internet. Sim. Pra mim, aquele é o estereótipo de incel. E deixa claro que é algo pejorativo, né? Não é um clube, né? É pejorativo, a gente diz que é pejorativo, mas os caras se auto-intitulam como incel, então eu não entendo se é pejorativo pros caras. Eles se auto-intitulam? Somos incel, movimento incel e tal. Não sei se é um movimento organizado com um sindicato, não. Não, mas você tem vários sindicatos. Eles são classificados como isso e eles acabam meio que pegando esse adjetivo que eles recebem pra meio que se juntar e falar assim, é tudo culpa das mulheres, tá ligado? Acho que ninguém é incel com orgulho. Não, mas assim, ó, no decorrer do nosso papo aqui, a gente vai ver que os caras, eles se veem como incel, sentem incel e tal, até pelas teorias que eles formam. Mas chamar um red pill de incel, ele não vai ficar feliz, tá ligado? Não é algo ele vai dar um murro pra ele. Mas, se você for um sigma, se você for um beta... Pelo amor de Deus. Dentro do red pill, eles sabem que tem essas paradas, velho. Tem o sigma, o alpha e o beta. O incel, ele é o beta. Assumidamente beta. Você falou tanta coisa de red pill agora que eu fiquei com preguiça de argumentar, sabe? Tipo, meu cérebro falou assim, Mas o fato do cara ter um celibato involuntário, quer dizer que não é vontade dele. Na conta idiota deles lá, faz parte daqueles 80-20 lá, né? Tipo... até parece na série isso, né? Quem não sabe, o 80-20 é que 80% das mulheres vão se interessar por 20% dos homens. No fim das contas é o seguinte, você é um adolescente feio, desajustado e inseguro. Aí as meninas estão sempre de olho nos meninos que são mais seguros, que conversam, que são pessoas mais normais. Aí você fala, não, essas meninas não gostam de homens como eu. E aí, ao invés de você melhorar como pessoa, você acaba jogando a culpa nas mulheres e nos outros caras que eles não prestam. Por isso que elas gostam dele. Isso no adolescente. Agora, os adultos estão pensando isso também, tá ligado? Aí, eu não sei se esse cara é orgulhoso desse pensamento, assim. Parece meio um mundo paralelo. Recentemente, assim. Eu vi um vídeo de uma Fencel.
Quem? Tá ligado? Não. Fencel. Fencel. É, uma mulher faz celibato involuntário. E ela se intitula facilmente. Ela foi num desses podcasts de Red Pill. E aí ela facilmente se identifica como incel mesmo. Celibato involuntário. Os homens são no prédio. Tá, mas se é involuntário, ela queria. E não consegue. Porque os caras não estão afim dela. Mas aí pode ter uma alteração nessa lógica, que é, a partir do momento que você quer uma coisa e aquilo que você quer é impossibilitado por conta do outro, da culpa do outro, aí eu acho que essa lógica inverte, né? Então, talvez isso não fique nem num campo de o homem, nesse caso, os incels, se colocarem como vulneráveis, mas se colocarem como vitimados por um grupo que é o grupo das mulheres, que são maléficas, horrorosas, escrotas, que não cumprem a função delas na Terra, que é dar amor e sexo e carinho e afeição por esses homens, né, tão admiráveis e... É isso que eu tava querendo te dizer, Nito, só que na versão burra. Mas não tem um lance de que esse termo, ele começou a ser usado, na verdade, por uma mulher, num contexto ali do início desse movimento, sim, que não tinha essa entrada, essa participação dos homens, assim, tão ativas, e aí parece que a ideia era mais um espaço de acolhimento para as pessoas que não se sentiam acolhidas e bem-sucedidas em relações afetivas, amorosas. Isso não nasceu no Brasil, não, né? Isso é coisa dos Estados Unidos, né, velho? A gente importou porcamente. Eu acho que antes da internet, Hollywood já tinha jogado isso pra gente. Me dê exemplo. Não vou ter exemplos assim, não. Mas se você olhar nos filmes que a gente assistia na adolescência, tinha muito isso. Do menino que ele era desajustado e nenhuma mulher queria ele, nenhum adolescente e tal. E aí ele passava o filme todo... o nerd bobão. Tentando perder a virgindade. Esse era o tema dos filmes. Só que sempre tinha um cara que era o esportista, o cara que era mais bonito, e as meninas queriam ficar com ele porque eles eram mais populares. Eu acho que já tinha isso antes, assim. E aí a internet só pegou isso e jogou em grupos, eu acho que talvez mais escondido, né? Eles se organizaram através da internet. O ressentimento vende, né? Sim, lógico. E aí a gente quer a redenção, né? Os filmes davam isso. Se você analisar o filme A Rede Social, que conta a história do surgimento do Facebook, o Zuckerberg nada mais era do que um incel, né? Faz sentido. Ele não era o cara mais popular, ele era esquisito, fez um site de colocar foto de mulher e falar qual que era a mulher bonita ou não era bonita, ranqueando as mulheres da faculdade, que ele provavelmente não ia ter acesso, porque ele era um estranho, e aí surgiu o Facebook. Pelo menos a impressão que dá no filme é isso, É né? exatamente isso. Já se tinha essa cultura vendida. Talvez ela de só não outras tava formas. rotulada, né? Não tinha um nome, sei lá. Ou até tinha, né? Mas eu acho que não era organizado. Eu acho que a internet organiza, né? Essas paradas, assim. Mas é aí que tá, né? O grande problema da internet é isso daí, né? Conseguiu reunir um monte de gente que tem uns pensamentos sinistros. Dentro desses grupos, você sempre tem o cara que fica... Duvido ser homem, cospe aqui pra ver se é homem. Aí, os malucos vai e começa a fazer as coisas horríveis que a gente vê. Isso é muito atrativo pro público adolescente, né? Essa juventude inicial mesmo, né? Porque se a gente for pensar, assim, a adolescência em si, ela é uma fase em que essas coisas, elas vão vindo à tona, né? Essa necessidade de pertencimento, essa necessidade da socialização, ela vem de uma forma muito mais intensa do que as fases anteriores. E esses grupos, esses fóruns, esse encontro com outras pessoas que têm ideias que inicialmente podem parecer de uma certa acolhida, né? Daquilo que ele tá pensando, sentindo e tal. Cara, isso é o maior dos atrativos do mundo, assim. Você encontra um lugar no mundo, né? Você alcança ali o tal do pertencimimento, né? E de uma fase, inclusive, que ainda tá se desenvolvendo, E existe né? toda essa questão da gente beber da cultura americana e, digamos, de diversas fontes. E aí a gente vai aprendendo que a gente tem que se encaixar em algum grupo. E às vezes você é influenciado, às vezes até pelo que você não queria, né? Simplesmente por querer estar inserido ou fazer parte de algo. E como você não tem pensamento crítico nesse momento, você é mais uma pessoa que vai sendo levada pelas outras, aí você acaba entrando nessas paradas. Exatamente, eu acho que o próprio nome da série já fala, né? A contextualização da adolescência, que assim, de alguma forma a gente enquanto adulto, as crianças também, enfim, várias fases da vida, a gente tem nossos níveis aí de socialização e de
influência e do que a gente consome, e como que isso contribui ali no nosso repertório, nos nossos comportamentos, nossos valores e tal. Mas a adolescência, ela é especialmente vulnerável e carente dessas coisas, né? Desse lugar do pertencimento, do grupo, do contato com os pares, né? Das ideias que fazem sentido. Então, você vai começando a formar e de uma forma mais consolidada aquilo que você acredita, aquilo que você quer da sua vida, a sua autoimagem, o seu autovalor. De alguma forma, isso vem de uma forma também muito vulnerável na adolescência, justamente porque você ainda não conseguiu consolidar na sua, enfim, na sua personalidade um discernimento tranquilo daquilo que é saudável e daquilo que não é saudável, daquilo que é produtivo, daquilo que não é, daquilo que é perigoso e aquilo que não é perigoso. Isso ainda tá muito incerto nessa fase de desenvolvimento, né? Então, tem um monte de adulto envolvido e falando e guiando as pessoas nesses fóruns e nessa comunidade dos incels e por aí vai. Esse grupo de adolescentes e jovens que têm aderido a esse discurso, eles estão ali muito porque é a fase que eles estão mais vulneráveis e mais carentes dessas figuras mesmo, né? Então, acaba sendo um terreno bastante perigoso mesmo pra eles. Por isso que nessa discussão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, a impressão que me dá é que os adultos se reuniram pelo ressentimento, sabe, de anos, começaram a dar esse tipo de discurso, e os adolescentes, né, por justamente buscando uma referência, buscando um acolhimento, foram se identificando com essa parada, porque parece que é um ressentimento que ele é acumulado durante a vida, Mas sabe? também tem a questão da resposta simples, não tem? Assim, além de você jogar a culpa pro outro da sua aceitação, tipo, eu acho que o discurso incel, red pill e tal, que tem na internet é uma resposta muito simples pra sua posição de desajustado, entendeu? Sim. Eu acho que também tá ligado, que nem o Léo falou aí, né, que talvez isso seja acúmulo de uma vida toda. O que, às vezes, a gente acaba preferindo ficar com a versão ruim da vida. Por exemplo, antes da gravação, eu tava jantando com minha irmã, minha esposa e minha sobrinha. Já que a Alice, ela tem 4 anos de idade. Então ela é uma menina muito agitada e tal, adora brincar. E a gente tava lá comendo e tal, e ela viu umas criancinhas, ela disse assim: mamãe, eu posso ir ali brincar com elas? Aí Miriam falou: pode. Tá, então fica só por aqui que é onde eu te vejo. Aí ela foi, brincou um tempinho e tal, tipo uns 15 minutos, e ela voltou meio triste. Ela disse: não, as meninas não querem mais brincar comigo. Aí a minha vontade de tio é ir lá nas crianças e falar assim: por que vocês fizeram isso com minha sobrinha? Como é que pode? Sabe? E aí ela ficou com a cara triste, e eu quase chorei de tristeza de ver a menina, porque as meninas não queriam mais brincar com ela. E aí ela sentou, e em 20 segundos ela já tinha esquecido. Ela começou a comer lá quando a gente que tava comendo, e aí ela disse: mamãe, deixa eu assistir, não sei o que. Mira deu o celular pra ela, e ela esqueceu. Ela ficava assistindo, sei lá, o Mundo Bita e brincando. E aí é muito interessante como a gente tem essa versão da criança, onde tudo é muito rápido, a ponto de 20 minutos depois, as meninas passaram na mesa, chamaram ela pra brincar, e ela foi brincar de novo com as meninas. Então a gente às vezes prefere ficar com a versão mais irada da gente, mais raivosa, mais reativa, talvez muito por conta desse discurso raso que o Nito falou, e até desse imediatismo de dizer assim: não é culpa minha, é culpa dos outros. Se a gente talvez olhasse um pouco mais pra essa nossa fase de criança, acho que até evoluiria mais de dizer assim: ah, tá bom, passou, e aí você segue a vida. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Surge nos Estados Unidos essa ideia do incel, na minha cabeça, surge lá. Não era uma cultura brasileira quando eu era adolescente, porque você era obrigado a participar de algum grupo, assim, mesmo que seja os seus colegas de rua. O mundo era menos digital, né? A cultura da periferia de São Paulo era uma cultura muito mais coletiva, né? E eu acho que essa cultura incel faz parte da cultura neoliberal, assim, de você resolver, né, sozinho, você tem que matar um leão por dia e tal. E essa cultura também é dos adolescentes, sabe? De você ser o melhor na escola, de você ser o mais popular, de você chamar a atenção. E se você não consegue fazer isso, ou você é um fracassado, que é a cultura lá, né, do loser e tal, ou você tem que jogar a culpa em alguém, né? Que aí, se não é você, é uma outra pessoa, e aí serão as mulheres. E essa cultura chega aqui no Brasil com a questão da internet aí bombando, né? Que a galera começa a meio que aprender. Tanto que o guru dos caras, essa questão do incel e dos red pill, não é um cara brasileiro, né? Você não consegue imaginar um pagodeiro sendo o líder de uma cultura incel, tá ligado? Porque é uma coisa coletiva.
coletiva, uma coisa que todo mundo vai participar junto. Não um negócio que você tem que se destacar e ser o melhor e todos os outros são perdedores. Mas às vezes eu acho que isso também é do adolescente querendo pular fases e etapas. Porque existem algumas coisas que, cara, não é pra tu estar se preocupando agora, tá ligado? E aí a gente, às vezes, por essa pulverização de informação, a gente fica querendo viver fases que nem era pra gente viver. Ah, cara, vai correr na rua. Mas eu acho que o adolescente, quando ele vai pular etapas, por exemplo, eu não acho que passa pela ideia dele objetificar a mulher ao ponto de transformar ela num inimigo, sabe? Eu acho que são duas coisas que pra mim estão diferentes, assim. Uma coisa é o cara querendo pular etapa e pular pra uma parte de namoro ou de sexo, sabe? Porque a ideia é essa, né? O moleque da série tem acho que 12, 13 anos e ele tá ali taxado como um incel, né? Sendo que, com 12 anos de idade, a ideia era que ninguém tivesse pensando em sexo. Exatamente. Ok, isso seria, na minha cabeça, o ideal. Mas eu não acredito que o fato do cara com 12 anos despertar pra essa questão sexual vai fazer com que ele coloque as meninas que não querem relações amorosas, afetivas com ele como uma inimiga, entendeu? Eu acho que isso é uma outra coisa, tem uma outra etapa aí além da questão de pular as etapas. Mas quando eu falo dessa vida, questão né? de pular etapas, é tipo assim, cara, pra que tu tá vendo um cara de não sei quantos anos a mais que tu falar sobre essa parada de mulher? Cara, tu tem que se preocupar com a prova de amanhã. Que tem a parada do acolhimento, entendeu? Eu acho que isso parte um pouco da nossa visão de adulto em relação a quais são as reais preocupações dos adolescentes, né? Porque a gente acaba impondo algumas coisas para os adolescentes e para as crianças também, né? Então, tipo, a adolescência a gente vê como uma fase de transição, onde ele tá se preparando, assim, tô falando de uma adolescência bastante universal, tá? O adolescente tá ali se preparando nos estudos para a fase adulta, elaborando o projeto de vida, qual que vai ser a profissão dele, né? Focar nos estudos para passar numa universidade ou coisa do tipo, né? Ou entrar no mercado de trabalho, que acaba que é até uma cobrança da sociedade que vem, assim, também de uma forma bastante fatal ali na vida do adolescente. Mas ele tá vivendo muitos outros dilemas, inclusive o dilema sexual, né? Inclusive o dilema das relações, das amizades e tudo mais. E eu acho que às vezes essa cisão que a gente coloca do nosso mundo de adulto pro mundo do adolescente é que acaba dificultando na compreensão do que eles estão vivendo, né? E a nossa adolescência também foi muito diferente da adolescência que é hoje, né? Que existe hoje, assim. O Nito falando sobre a rua, por exemplo, né? Viver na rua, andar na rua. Não existe mais isso. Enfim, o lazer da rua. Isso não existe. Eu tava pensando no sentido da vulnerabilidade da exposição da gente enquanto criança e adolescente na rua. E aí eu lembro que era um espaço de lazer, era um espaço onde a gente encontrava nossos amigos, nossa galera, mas era um espaço também que nossos pais, nossos responsáveis, eles tentavam dar uma limitada. Por quê? Porque não é um espaço totalmente seguro pra gente enquanto adolescente. Então a gente tinha hora pra entrar em casa, quando não entrava na hora certa tinha uns esporros, de vez em quando ia lá, via com quem que tava andando com quem, com o filho de quem, fazendo o quê, por onde. Tinha essa preocupação da rua, mas também tinha ali uma função do entretenimento, do lazer, da socialização. E aí eu tô falando também de alguém que morou na periferia de São Paulo, né? Pode ser que em outros lugares do Brasil a realidade seja outra. Essa vivência na rua, ela tem se tornado ao longo dos anos cada vez mais perigosa, né? Mas, enfim, violenta e ao mesmo tempo tem se incentivado muito as atividades essas atividades digitais. Então, eu acho que a internet hoje é a rua que era pra gente, sabe? Que é o lugar onde os adolescentes encontram a socialização, encontram a galera, mas que ao mesmo tempo oferece um risco gigantesco pra eles, né? E ouso dizer, inclusive, que muito maior do que a própria rua, né? Essa rua física que a gente tem, porque o mundo na internet, ele é profundíssimo. Às vezes é a terra de ninguém. E aí é o lugar que o adolescente vai, socializa, conversa com a galera, pode até aprender umas coisas de vez em quando, mas é um lugar que talvez também precisasse de uma certa supervisão, de um certo olhar sobre os limites daquilo, né? Você também tá exposto e você também tá vulnerável quando você tá na internet, principalmente nessa fase da vida, né? Nesse recorte geracional que você fez, né, que me inclua aí, você descreveu minha infância, nossos pais, eles vêm com uma mentalidade de que a rua é perigosa, então eu tenho que tomar cuidado, tenho que pedir pra a criança entrar a tal hora, tal, eu tenho que saber com quem anda e etc e tal. Parece que a gente ainda não conseguiu importar essa preocupação pra internet, porque quando na série o pai, ele fica sabendo dessa história toda, primeiro que ele acha que o filho dele é um menino santinho, um menino bonzinho, assim, né, não é de enfrentar ele e tal, ele fica absurdado com aquela história, mas
Mas a primeira coisa que ele vai falar é defender os amigos da rua, né? Da escola, que ele conhece. Não, menino bom e tal. Mas ele não tem a mínima noção do que acontece dentro das internetas por aí, né? Que eu acho que é justamente o que a Jaque estava falando, né? Que era essa questão de a gente se preocupa muito com a rua, mas essas coisas que estão acontecendo no mundo online, será que os pais estão conseguindo ter essa mesma preocupação? E talvez isso a série ela traga, né? Porque a gente tá falando muito aqui dessa cultura incel e tal, que na verdade ela é o motor da história, mas a própria série nem fala muito sobre isso, né? Ela fala mais sobre as consequências. Na verdade, a série, ela é pra gente que não entende como que tudo isso mudou e nós não vimos. A surpresa do pai é que ele disse assim, não, mas meu filho ficava no quarto. E ele achava que essa não ida pra rua, com todas essas coisas que a gente vocês falaram, era a coisa boa, que o filho dele estava seguro por estar em casa, onde ele tem, na verdade, um acesso a grandes coisas. E tipo assim, eu fico às vezes me perguntando onde que acha o meio termo em relação a isso. Vou dar um exemplo daqui, de onde eu moro, né? Tá do Ceará. Gente, o Ceará, ele tá tomado por facções, sim, dividido e tudo mais. E aí, eu tenho um sobrinho de 17 anos, e aí toda vez que João Pedro fala que vai sair com os amigos, cara, é um tormento. Aí você acha que deixando a pessoa em casa, ela vai estar mais segura, aí ela tá exposta ao mundo ali na palma da mão dela, com um monte de coisa, e quando ela tá na rua, ela pode ter todos esses perigos que tem você, eu não sei, cara, sério mesmo. A série, eu acho que ela chama pra essa discussão, porque na série, eles não entendiam o que era todo aquele mundo adolescente, e eu acho que a gente olhando hoje pra nossa situação atual, a gente também não sabe não sabe se deixa em casa, não sabe se deixa na rua, e estamos falando diretamente para uma geração que se abre cada vez menos. Eu acho que a Jaque pode até falar disso, eles falam cada vez menos, se expressam cada vez menos, e realmente, usando gírias de jovens, você que lute pra entender tudo isso. Se eu não me engano, há uns, não sei se 1 ano ou 2 anos atrás, a galera mais adulta, né, descobriu o Discord, né, e descobriu porque lá tava rolando, tipo, os maiores absurdos, assim, relacionados a crime e sexual, abuso de tudo quanto é tipo, feito por essas galera aí, tá ligado? Os caras se reuniam pra fazer os maiores absurdos possíveis e usar da influência que tinha pra manipular crianças, né? Tinha adolescentes, mas tinham crianças também envolvidas. Negócio que só descobriram quando, os crimes já eram muito absurdos. Acabou tendo repercussão o lance do Discord quando entrou aquele menino na escola com um arco e flecha, né, uma besta, e se matou um monte de gente. E aí, depois disso, apareceu no Fantástico, Domingo Legal, Domingo Legal nem existe isso, né? O Domingo lá da Record, essas reportagens do Discord, Telegram, essas coisas, né? Mas rola mais no Discord, no 4chan, né? Esses grupos de fórum. Eu queria avançar um pouquinho pra falar sobre talvez o melhor episódio da série, que é o 3º episódio, que é justamente onde a gente vê o confronto do Jamie, né, que é o adolescente, com a psicóloga, né? Interessante notar que existe 2 psicólogos ali tratando o menino, né? Tentando entender o menino para levar, né, pro julgamento quais eram as opiniões dele. E aí a série, ela decide mostrar a 2ª psicóloga, né, que é uma mulher, e isso faz todo sentido pra exposição do que estava acontecendo ali na série, né? Muito. E é interessante notar o que os idealizadores queriam falar no episódio já estava antes mesmo da psicóloga entrar na sala. Aquela relação ali meio tensa, meio desconfortável entre a psicóloga e o guardinha, né? Tá ali acompanhando as câmeras e tal. Ele fica ali meio que numa relação assim, cara, será que ele tá assediando? Será que não tá? Tu fica ali numa situação desconfortável e tal. E parece que, assim, os idealizadores já te preparando pra te colocar ali dentro da sala fechada com o Jamie, né? Porque, mal ou bem, se você for ver, a única autoridade que ele aceita durante essa discussão toda é a autoridade desse cara. Eu até tinha ficado na dúvida, e a minha memória falha mesmo em relação às cenas e tal, dessa mudança, né, que teve um psicólogo anteriormente, que era um psicólogo homem, e depois veio essa psicóloga, e eu não me lembro como que foi a transição, se eles explicam o motivo disso, ou se é só como se fosse uma segunda opinião, ou coisa do tipo, né. Mas realmente, assim, ali fica muito explícito esse comportamento do Jamie, que foi assimilado diante de uma figura feminina, assim. Não sei se pra vocês pareceu isso também. Ele não faria isso ele... com o outro, com o homem, né? Com o homem. Parece Eu fiquei muito com essa sensação. Primeiro que ele reforça algumas vezes, quando ele vai se tratar da Kate, né, a garota que foi assassinada, ele vai se retratando a ela com nomes pejorativos. Ele se permite, diante da psicóloga, repetir esses nomes, né, repetir essas ofensas, e ele direciona a raiva e até a vulnerabilidade
vulnerabilidade dele para a psicóloga, ao mesmo tempo que ele tenta também manipular, né, a compreensão, a interpretação, as perguntas da psicóloga também. Mas é muito louco como ele vai projetando o que ele tem ali da figura feminina, ele projeta assim escrachadamente na psicóloga. Eu acho que isso ficou muito nítido pra mim, muito escancarado, e eu acho que foi das cenas, a série eu sinto que ela é de expressões meio controladas, e de vez em quando ela vem umas emoções assim, né, dos personagens, umas emoções que vêm um pouco mais rasgadas assim, e eu acho que esse foi o episódio que veio com emoções mais rasgadas, né, e aí do próprio Jamie, inclusive, e que acaba sendo direcionado ou projetado mesmo pra essa psicóloga, e que ao mesmo tempo é a personagem que consegue trazer uma compreensão um pouco mais completa do que é que esse menino tá vivendo, o que ele tá consumindo e o porquê do ato ter ocorrido, né, enfim. Adolescente é um bicho diferente, adolescente. É porque a Alice tinha alguma dúvida, né, que o menino tinha feito o assassinato, a Alice dissolve, porque ele vai crescendo na atitude, na atmosfera ali, que você fala, ih, cara, fez mesmo. Sim. E ali você percebe o quanto ele pode ser manipulador, né? Aham. Que ao mesmo tempo que ele grita, ele de repente para e parece uma vítima, e de repente ele grita de novo. Então, ali você fala assim, ó, o cara que chorou com o pai na salinha falando que não fez nada, é esse moleque aí, então não dá pra acreditar nele, não. Esse moleque, ele é realmente um criminoso. E tem uma nuance, assim, de que ele vai mostrando, em alguns momentos, ele vai mostrando a vulnerabilidade dele pra ela. Quando ele percebe que ele tá aparentando essa vulnerabilidade, ele tenta cobrir essa vulnerabilidade com atitudes agressivas, né? Com grito, com ataques a ela. E isso demonstra um pouco, assim, do quanto... Eu acho que esse próprio movimento incel tem essa natureza, né? Que parte de uma vulnerabilidade, de alguém que não tá sendo visto, não tá sendo considerado, não recebe o afeto que acha que merece, pra alguém que vai responder isso de uma forma violenta ao seu extremo, inclusive, e direcionada 100% para o outro, né? Nunca para si. Nunca é numa autorreflexão, nunca é para uma reflexão sobre o contexto social, mas é para um grupo específico, que é o grupo específico nesse caso das mulheres, né? E ele reproduz isso, assim, da forma mais escrachada possível. Sabe que eu até fiquei com receio nesse episódio, e eu acho que até nos anteriores, de ser uma série que retrata, sei lá, um adolescente, aquela coisa clássica estadunidense, né? Um adolescente psicopata que mata uma pessoa a sangue frio porque ele não tem sentimento e não sei o quê. Mas eu acho que esse episódio, ele complexifica a questão inclusive do gênero mesmo. Mas eu acho que a série só dá certo, aí é um preconceito meu, por ser uma série inglesa. Eu acho que se fosse uma série feita nos Estados Unidos, ia perder a mão exatamente nisso daí. Na verdade, sim, quando começa a série, a galera tava falando, né, o Day Play pra assistir, e aí eu falei, mano, aquele primeiro episódio do cara acordando ali e tal, você não sabe se cometeu o crime ou não cometeu, aí fica aquela confusão, você fala, mano, os caras vão realmente fazer uma série, assim, criticando tão pesadamente uma cultura estadunidense assim, dessa forma? Estranho. Ainda mais agora, né? Trump presidente, assim, uma galera tá até na moda, né? Ser incel lá, porque a galera tá no governo junto com o Trump. Eu falei, os caras não vão meter uma dessa. Aí na hora que o maluco entra, não sei se já tinha falado em algum momento antes na série, assim, porque pra mim é muito corrido aquele começo. Mas na hora que o cara entra no carro, eu falei, ah, não, o volante tá do lado contrário. Aí eu falei, não é Estados Unidos isso aí é Inglaterra. Aí eu acho que agora dá pra levar pra frente com um pouco mais de esperança no que vai acontecer nessa série aí. Todo mundo concorda que a série não é sobre o crime, né? O crime é um plano de fundo pra falar sobre o que vai ser Que eu não sei porque eu perdi tempo com uma pessoa no Instagram, porque ela disse, não, a série é horrível, ela nem explica se foi ele ou mesmo. Eu disse, não, mas a série não é sobre isso. Enfim, pra mim, esse começo deles entrando, eu acho que o adulto, ele chega pro adolescente achando que ele tem um controle de tudo. E pra mim, esse começo, ele é justamente o adulto achando que tudo ali naquela parada vai ser altamente fácil de se resolver, porque o adulto tem um controle de tudo. E quando ele começa a cavucar tudo aquilo, ele vê que não, é muito mais complexo do que ele imaginava. O que ele acha que vai ser, não é. Como ele acha que tem que se comunicar com os adolescentes, também não é. Representado pelo detetive, essa situação. Isso. Né? E tipo assim, pra mim, o detetive ali, eles somos nós, achando que a gente tá entendendo tudo dos adolescentes. E não, existe um mundo lá dentro deles. E pra mim, o mais triste é o seguinte, o detetive acha que entende os adolescentes e ele tá errado. E o pai acha que ele ainda pode proteger o filho daquela
daquela outra forma e ele também tá errado. A série, pra mim, ela é angustiante, pelo menos ela passa pra mim, que sou tio de um adolescente, sem querer exagero. Não tem mais jeito, a gente perdeu uma geração. Pra mim, é a sensação de que a série passa. Não, que eu acho que ela é angustiante em outros aspectos. Pra mim, eu sinto que não que é uma geração perdida, porque eu sou da teoria de que todas as gerações têm seus desafios, né? Todas as gerações são perdidas pra geração anterior, né? Exato, tem isso. Pode Eu ser não isso. queria repetir esse senso comum, mas eu acho que ela é angustiante porque, assim, é uma parada que a gente não está mais no controle o tempo que a gente gostaria de estar. Eu não tenho mais controle do meu filho porque eu achava que ter controle sobre o meu filho é enquanto ele estivesse dentro da minha casa ou até os 18 anos. Então ela é angustiante porque, assim, a gente perde o controle antes. E talvez não seja sobre controle, né? Sobre ter controle, mas sobre ser co-participante da vida do seu filho e não controle, né? Não sei se eu tô falando besteira, Jaque, mas eu fico com essa sensação, né? De não sermos controladores, mas estar co-participante deles, né? Entender eles e tal. Porque é uma série que tem o nome de adolescência, mas é toda uma cultura perdida, assim. Porque, né, quem educa, assim, quem cria uma geração é a geração anterior. Então, você vê o diálogo ali dos professores com os alunos, daquele segundo episódio que passa dentro da escola, aquilo deu vários gatilhos, cara. É muito difícil assistir aquilo inteiro. Mas ali você percebe que aqueles professores que se acham, tipo, bem preparados, mas não estão, é um ambiente de violência, sabe? A mulher tá gritando, acho que é a diretora da escola, ela tá gritando, aí passa professor gritando, aí tem um professor que não tá na sala de aula, tem um outro que o aluno faz uma chacota lá, ele grita, e é um ambiente totalmente hostil. O filho do policial inventa desculpa que tá doente porque ele não quer ir pra escola, ninguém quer estar naquele lugar, tá ligado? Os professores não querem, os alunos não querem, ninguém quer tá ali. E aí, os adolescentes que estão perdidos, nós temos um pai perdido, nós temos a polícia perdida sem conseguir entender, então os adultos estão perdidos nessa questão de, não sei se é proteger ou se é educar, né, a próxima geração, e a geração tá perdida também porque não tem, talvez, um referencial, ou o referencial seja uma cultura extremamente machista, extremamente violenta, entendeu? Eu acho que é mais um jogo, assim, geral, né, não é essa geração adolescente, né, que tá perdida, digamos assim. O que me passa é que o método que a geração que está acima, né, no caso a gente, quer continuar tratando a geração de baixo, é que a gente parece que vê o erro, a gente vê que não funciona e a gente quer continuar tratando da mesma forma. Aquela cena do pai enrolando um ursinho, assim, porque ele não pode mais fazer aquilo com o filho, gente, aquilo ali acabou meu coração. Meio que ele fica pensando onde foi que eu errei, mas ainda assim, alguns minutos antes, ele tava tratando da filha muito parecido. Parece que ele não sabe como resolver aquilo. Ele chora porque ele quer tentar trazer o filho de volta e não tem como. Só que o método dele não muda. Isso que pra mim é muito assim, porque talvez eu deva ter me enxergado nele assim, de querer consertar algumas coisas com os adolescentes que estão à minha volta, com os meus meios, da forma que eu tratava. Por isso que eu fico pensando assim, cara, é uma geração que não tem mais jeito, porque eu não consigo me comunicar com ela. O método que eu quero usar não dá certo, eles falam coisas que eu não entendo e, meu Deus, eu não sei como vai fazer. Mas eu acho que essa cena que você tá transcrevendo, pelo menos eu tive essa sensação, assim, enquanto ela passava, que é do luto real ali, é quando bate na consciência do pai de que aquele filho fofinho, inocente, que foi protegido de muitas coisas, que preservava ali uma inocência infantil mesmo, assim, ele não existe mais. Na verdade, eu acho que naquela cena que eles estão na van, né, que tá o pai, a mãe e a irmã do Jamie, e aí o Jamie entra na ligação. Eu posso dar spoiler, né? Pode. Acho que posso. A gente já falou tanto. E ele declara, eu vou assumir a culpa, né? Eu vou me declarar culpado ali. E aí vem aquele silêncio sepulcral no carro. Eu acho que ali bate a consciência do pai. A mãe tenta contornar a situação e voltar para aquele lugar ali da protetora, do você comeu bem, você tá bem, como é que estão as coisas aí. Mas eu acho que é ali que bate na consciência da família, que tinha aquela figura que não era a figura do Jamie na internet, né? Era a figura do Jamie na casa, enfim, aquela criança que cresceu ali junto com eles. É que bate que aquele adolescente, aquela inocência, ela não existe mais. E eu acho que essa cena que você tá transcrevendo pode ser, inclusive, o momento do luto dele, né? O início, talvez, ou parte da vivência do luto dele. Eu fico muito agoniada em pensar se a gente tá mesmo numa cultura que tá fadada
fadada ao fracasso por conta dessas inúmeras, enfim, atrocidades que se tem, inclusive dentro das redes sociais, da internet, ou se tem coisas a serem feitas por N instituições, seja família, seja escola, seja política, judiciária, sociedade como um todo, que possa procurar alternativas para tentar amenizar essas situações, né? Que eu aposto, eu vou ser a otimista do rolê, mas eu aposto que a nossa geração, em algum momento, foi vista como uma geração que não ia dar muito certo, sabe? Não que a gente tenha dado muito certo, mas eu acho que a gente pode ter sido, inclusive, uma geração que foi questionada enquanto uma geração que tem coisas a produzir pro mundo, assim. O que a gente faz com essa adolescência que já tá aí? É uma galera que já tá aí. A cultura tá aí. E é difícil porque eu também fico imaginando, eles olhando pra gente e, tipo assim, se a gente devia ser o espelho de alguma forma, caraca, tá por isso que não vai dar certo mesmo, sabe? Porque vocês já pararam pra pensar, assim, do exemplo que eu acho que a grande massa passa pra essa geração, é um exemplo de pessoas extremistas, pessoas que não têm valores, ou que botam seus valores acima de qualquer coisa. A gente é tipo o pai lá, querendo tratar com métodos antigos, e tendo que viver aquilo ali calado, né? No último episódio, que aparece muita família e mostra a menina, né, e mostra o menino, e aí pode se criar, né, já vi muita gente comentando sobre, a mesma família, criou-se 2 filhos, e um cometeu um crime, e a menina tá ok, de boa, segue a vida, pelo jeito vai ser alguém que vai contribuir pra sociedade de uma forma mais positiva. Ok, mas se você parar pra pensar nisso, assim, eu acho que é muito mais fácil pra sociedade atual, o que acaba sendo feito é tendo essa demonstração de afeto e uma criação mais passiva com as meninas. E com os meninos, não. Tipo, essa ideia, né, masculinista de você ir lá, tomar, pegar, porque é seu. Você aprende isso desde sempre, assim. O menino não chora, o menino vai e pega, o menino... E aí, no final das contas, o que você vai ter é isso. É um adulto ensinando uma criança ou um adolescente de que não, que ele tem que ir, ele tem que tomar. E assim, eu como professor, por exemplo, eu perco muito tempo das minhas aulas de matemática conversando sobre adolescente exatamente sobre isso, assim. Talvez para um pai de aluno, eu sou o professor que quer fazer com que o filho dele seja um fraco. Porque muito das discussões de sala de aula é muito disso, assim, de que o cara é menino mesmo, ele é homem, ele tem que ir, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer aquilo. E ele aprendeu isso em algum lugar. E aí você tem que ir lá e falar, não, cara, você é menino, tal, você é homem, você é hétero, ok. Mas isso não te dá direito de fazer algumas coisas. Não te dá direito de agir com as meninas dessa forma. Eu acho que não a solução geral para os problemas da sociedade, assim, mas grande parte dessa questão da violência de gênero, né? Eu acho que vai muito da preocupação que a gente deve ter na educação dos meninos. Educar meninos com afeto, educar meninos para eles chorarem, para eles verem que eles não são máquinas, eles não são tanques, eles são seres humanos, eles são frágeis e eles precisam recorrer a pessoas que possam ajudar e coisa do tipo, tá ligado? E eu acho que isso é muito difícil, ainda mais pra você explicar pra um homem adulto, sei lá, que ele tem que explicar pro filho dele e ensinar o filho dele a ser um cara mais frágil e não alguém que vai disputar as coisas na porrada, sabe? Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Na fala do pai, do Jamie, parece que a masculinidade, ela se forma pra eles num formato muito limitado, né? Então, ele vai dizendo, por exemplo, da tentativa dele colocar o Jamie no futebol. Pô, que coisa mais caricata que isso. Dele ficar chateado porque o cara não se dava bem no futebol e achar que tava tudo perdido por conta disso, sabe? Assim, que a masculinidade, que a pessoa daquele garoto tava perdido porque ele não conseguia se dar bem numa atividade que acaba sendo bem masculinizada, que aparece inclusive outras potências do Jamie, né? Tipo, a sensibilidade dele no desenho, né? Na concentração ali das coisas, nas atividades dentro de casa mesmo, do contato com os familiares, porque ele nunca foi para a família, né? Ele nunca foi um adolescente violento, coisa do tipo. Isso se mostrou dentro daquela comunidade, se aflorou, imagino, mesmo daquela comunidade misógina ali na internet. Mas ele não encontrou também espaços para despertar essa masculinidade que pode ser diversa dentro da família e dentro da comunidade dele, né? Porque tava tudo muito enrijecido, são papéis muito enrijecidos do que é a mulher, do que é o homem e o que cada um precisa performar na sociedade. E isso é aprisionador para todos os lados e acaba que sim, as mulheres sofrem muito mais por conta disso, porque elas são colocadas no lugar mais vulnerável, enfim. E eu acho que isso é uma grande problemática, né, também.
E desse pai aparece isso, né? O homem que não consegue externar os seus sentimentos, as suas emoções, a ponto de discutir sobre elas, de conversar, de resolver. Tanto que as emoções dele aparecem, quando elas aparecem de uma forma extrema, né? Assim, até de alguma forma de violência mesmo. Aquela cena que ele tá que os adolescentes, eles vão lá atormentar o cara e tal, e aí ele reage de uma forma bastante agressiva também em relação ao adolescente, externando raiva, né? E uma dificuldade dessa comunicação mesmo, né? Comunicação sobre o sentimento, sobre o que tá acontecendo, essa escuta ativa do que o menino tá passando. Nada disso é normalizado, nada disso é suscitado numa família comum, assim. É uma família comum que eles retratam, né? E isso não é uma cultura, não faz parte da cultura. E nesse episódio tem até uma cena mais sutil ainda, que é a hora que picham o carro dele, né? E aí ele entra pra pegar o balde, ele não quer falar sobre isso, né? Ele quer logo resolver e tal, esfrega com força pra tinta sair, a tinta não sai, e aí ele não quer falar nada disso, já bota o pessoal no carro pra ir lá comprar um negócio pro removedor e tal. Ele é um cara resolutivo, ele quer resolver, ele não quer falar com a mulher, não quer falar com a filha sobre isso. Que poderia dar até sugestões, né, pra ele resolver o problema, mas ele não quer saber. A mulher dele, no primeiro episódio, eu achei muito agoniante isso, inclusive, porque ela tenta propor umas coisas, sabe? Tipo, no primeiro episódio, que é quando o Jamie tá chegando na delegacia, ela tenta resolver, tenta articular com a fulana, com a vizinha e não sei o quê. Aí, quando o Jamie nomeia o pai como o representante dele, essa mulher, ela vai pro escanteio. Ela some, né, cara? Ela some. Ele toma toda a cena e o poder de resolução das coisas, mesmo muitos sem saber o que tá acontecendo e o que fazer, né? Mas ele é quem direciona tudo e ainda contesta algumas vezes que ela propõe alguma coisa. E a partir dali, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a sensação, no último episódio, de que ela nem tinha total noção de o que tava rolando no processo dele todo, sabe? Assim, eu sinto que ainda tinha segredos pra ela, que tinha coisas que ela nem sabia, que o pai sabia do Jamie, dessa conversa e tal, né, dessa cumplicidade, mas que a própria mãe não tinha tido acesso, sabe? Ela não tinha, ela ficou de escanteio, e que ela ficava nesse lugar de cuidado, né, de que, pô, o que você comeu hoje, né, eles te trataram bem, mas que ela tinha coisas a ofertar, a oferecer, mas ela foi posta de escanteio por completo, assim. Pelo menos foi a sensação que deu. Eu acho que você tá certa, porque dela. Tanto no último episódio, na última conversa que eles têm, ele deixa claro que ela não viu o vídeo. Foi só ele que viu, né? E no começo, no primeiro episódio, se eu não me engano, o pai nem sabia que o moleque não gostava de agulha, né? É verdade. Era um negócio que, tipo, a mãe vai falando coisas sobre o filho que o pai nem sabe. Aí depois o filho acaba escolhendo o pai pra... Fala, mano, o pai não sabe nada de você, tá ligado? Ele não vai conseguir te ajudar em nada. Mas acaba sendo escolhido por ser homem. E dá a impressão que se ele fosse inocente, ele teria chamado a mãe, né? Porque a gente fica com essa sensação de que meninos são mais próximos das mães, enquanto meninas são mais próximas dos pais e tal. Tem esse senso comum. E talvez se ele tivesse numa posição de inocência, né? Ele ia querer o colo materno. Mais por essa já cultura incel de que homem resolutivo, temos que matar um leão por dia e tal. Era só o pai que ele poderia recorrer ali, porque é o pai que tiraria ele à força, né? Como um bom lenhador de 1880. E o mais triste, né, é que na hora lá que mostra o vídeo dele lá no estacionamento, né, que o pai fica em choque, que aí ele sai, né, o advogado fala, não, eu vou dar um tempinho pra vocês, né, e aí o pai começa a chorar, e aí a cena é muito forte, porque o menino vai querer procurar o colo do pai. Vocês lembram dessa cena? Sim. E aí o pai manda um toque em mim, sabe? Quando vocês começaram a assistir, vocês já sabiam que o moleque era culpado? Total. Não, eu não sabia. Fiquei até o terceiro episódio. Não, mas no primeiro episódio ele já mostra o vídeo. Não, mas eu fiquei que nem o pai. Eles levam a trama nesse lance psicológico mesmo, tipo, da percepção das Você pessoas. achava que tinha possibilidade dele ser inocente? Eu achei. Até o último minuto. Você acredita que na hora que a polícia acordou o moleque, eu falei, mano, esse moleque é culpado? E eu não conseguia engolir ele inocente em nenhum momento. Cara? Cara, eu falei, mano, eu tô muito frio pra esse moleque. E não é culpa da série, mas é tipo assim, eu tava assistindo a série e falei, não, mano, esse moleque é culpado. Esse moleque é culpado, esse moleque é culpado. Aí depois, quando acabou a série, eu falei, mano, será que todo mundo que assistiu com... A série começou e, tipo, esse moleque é culpado? Sei lá. Então eu acho que eu e a Jaque curtimos muito mais a viagem da história. Porque é catársico o terceiro episódio se você ainda acredita na presunção da inocência do menino. Sim. Eu assisti com aquela perspectiva de, fecha logo, assim, sabe? Tipo, dá um
veredito direto, fala assim, é isso. Quando mostra o vídeo, eu falo, não, beleza, eu acho que pra mim tá ótimo, já deu. Aí eu falei, tá, mas agora precisa convencer todo mundo, tá ligado? Tipo assim, vai. Mas o vídeo não é um negócio meio que, tipo, ele abraça a menina e sai da cena. Não fica muito claro. Tá meio embaçado, não tá? Se ele não dá umas facadas nela ali, ele dá outras coisas, porque ele é vídeo, né? E a questão é que nesse primeiro episódio, quando eu já percebi que ele era culpado, aí foi quando eu falei assim, ok, essa série não é sobre esse crime. É, porque senão ia segurar. Ah, vocês foram muito espertos. Chutaram, Jaque. Não, pra falar a verdade mesmo, eu fui ver a série pra ver o plano de sequência, somente. Alguém me falou assim, assiste a série Adolescência porque cada episódio é num plano de sequência. Aí eu falei, oi? 1 hora de plano de sequência? Aí eu, não, vou ver aqui. E aí comecei a ver, e aí fui, né, dessa forma. Mas eu acabei o primeiro episódio dizendo assim, ok, a série, ele é culpado e a série não é sobre isso. Aí foi quando ela me pegou. Não, eu tô me sentindo muito inocente, porque eu fui na série, e aí quando mostraram o vídeo pra ele, né, confrontaram, tá aqui o vídeo, né, uma prova material do crime. Eu fiquei, tá, tem mais coisa nisso aí, em algum momento vão dizer que tem outras pessoas envolvidas e vai ser uma super trama de investigação, entendeu? Eu tava nessa pegada, eu me surpreendi, inclusive, e aí, vou dizer que foi pior, não foi nem no terceiro, foi no 4º episódio, mas que eu só consegui captar, assim mesmo, as mensagens que a série queria passar no 4º episódio, porque até então eu tava achando que ia ser uma trama, eu fui muito no escuro, né, assistir essa série, então eu tava achando que ia ser uma trama de investigação e aquele rolezinho de adolescente dentro da escola vivendo dilemas, entendeu, e ia ser uma coisa de suspense pra ver quem tinha matado a menina, e aí pra mim foi um baque muito maior no final, ver que era sobre aquilo tudo, sobre isso tudo, inclusive, que a gente conversou, e não sobre quem matou a fulana, né? Não foi esse o mote. E engraçado que a notícia vira um motivo de culto também, né? E aí quando ele vai, sei lá, comprar tinta, você percebe que existe uma torcida pelo moleque. E nossa, eu tinha esquecido sim. disso, Ni. Sim. E você fala, caramba, é uma torcida pelo moleque, mas não é uma torcida pelo moleque porque eles acham que o moleque é inocente. Não, independente, o crime aconteceu, o moleque matou, mas a menina mesmo fala, caraca. Sim, isso é muito perigoso. Isso é muito real. A gente tem casos aí, por exemplo, de jogador de futebol que o julgamento é suspenso, assim, tipo, não, beleza, ele pode ir embora. E no outro dia você vê em grupos estranhos aí do Telegram a galera falando, tá vendo? Você fala, não, ninguém disse que o cara é inocente, tá ligado? De estupro. Só tá falando que, talvez por ele ter muito dinheiro, deram uma forma dele ficar livre, mas não é sobre inocência. Só que não, tipo, a menina forjou tudo isso, tal, a mulher forjou, não. Então existe essa cultura mesmo, assim, de mesmo um cara sendo um criminoso, existem homens torcendo por ele. Assim. Sim. A gente vai entrar numa seara muito perigosa que é da nossa situação atual do mundo, que a gente não tem um exemplo bom de nada e a gente tem defensores dessas coisas. Há umas semanas atrás, teve uma operação da Polícia Federal, vários influenciadores, eu tô fazendo aspas, tá? Influenciadores na minha região foram pegos lá pela questão do jogo do Tigrinho. E era uma parada assim, milionária, rios de dinheiro. E aí, as páginas de notícia aqui do Cariri, noticiando e tal, e você vai abrir os comentários, é a galera dizendo assim, mas eles são pessoas boas. Tipo assim, comprovado. O dinheiro entrou na conta da galera. A gente não tem mais reflexo de pessoas pra gente se inspirar. Seja ela influenciadores, sejam ela líderes, seja ela pastores, seja ela política, a gente não tem mais. Mas eu acho que esse crime do dinheiro, ainda pra muita gente, surte aquela ideia de que, putz, o dinheiro tava lá, o cara teve a oportunidade, ele pegou. Se eu tivesse nessa situação, eu faria o mesmo. Mas a questão é que o crime sexual sempre foi algo extremamente mal visto. Estuprador é diferente, né? Pelo menos na comunidade onde eu moro, se você falar em que fulano é suspeito de um crime sexual, cara, a vida desse cara acabou. Ô, Nito, e mal visto, não só no sentido pejorativo também, né, que acho que é nesse sentido que você tá falando, mas mal visto de também não ser visto, de não ser mostrado, de ser acobertado. Isso é também, de ser da ordem do privado, é quase uma palavra né? Proibida. Sim. E aí, de repente, você vê a galera defendendo isso como, não, a culpa é da menina, ela tentou se aproveitar de uma situação. Você fala, caraca, tá ligado? É um negócio muito absurdo, assim, é um negócio muito forte. E aí você vê, tipo, que é uma coisa que eu não entendo, assim, não tem como eu mensurar, mas a dificuldade de ser mulher, tá ligado? É um negócio, assim, chocante, porque se você passar por uma situação dessa, ainda vão tentar justificar o porquê
Com que roupa que ela tava também? O que ela fez? Ela praticava bullying com o menino, ela mereceu e não sei o quê. Mas, caraca, que loucura da preula, assim, é um negócio que, sabe, não tem como compreender, assim. E eu não acho que é uma coisa de geração. Adolescente, é um bicho diferente, adolescente. Eu vou até trazer um pouco da prática e da escuta que eu tenho tido na prática profissional mesmo, assim. Eu tô atuando hoje como psicóloga do sistema socioeducativo que atende adolescentes que cometeram atos infracionais. E se a gente fizer um retrato nacional dos adolescentes que cometem atos infracionais, a gente vai ver atos que são equiparados, primeiro, tráfico de drogas, o roubo, o furto, e a gente tem aí depois uma vastidão que vai sendo distribuída em números menores, de crimes sexuais, né, geralmente estupro de vulnerável, ou crimes como receptação, ou crimes como lesão corporal, injúria e dentre outras coisas. Mas uma coisa que tem sido conversado bastante nesse meio é que esse olhar diante dos atos infracionais, da justiça penal, ela tem recebido muito mais esses crimes, principalmente nos meios digitais, né? Costuma ter provas, né? Provas materiais, físicas ali, por mensagens, vídeos, imagens e tudo mais. Então fica mais fácil a comprovação dos atos. Mas tem-se percebido muito mais esses atos atualmente do que há 5, 10 anos atrás, que antes ficava predominando aí entre o tráfico, roubo, furto e tal. Hoje a gente tem visto um público diferente e de atos infracionais outros que são desses que ocorrem dentro do meio digital, assim. Inclusive esses de gênero, né? Então, isso tem sido visto, isso tem sido notificado, minimamente ainda, né? Mas isso tem sido responsabilizado, né? Então, pelo menos do grupo dos adolescentes ali, né, da minoridade, isso tem começado a ser visto e responsabilizado e acompanhado junto do poder público, o que há pouco tempo atrás não acontecia tanto. A gente penalizava, enquanto sociedade, a gente penalizava o menino que estava no tráfico, o menino que fazia o furto, o menino que fazia o roubo, mas a galerinha que estava ali, que era classe média, que estava promovendo diversos crimes sexuais ou o próprio bullying, né, no formato digital, dentre outras coisas, estavam invisibilizados. Hoje já existem alguns mecanismos que estão identificando esses indivíduos e responsabilizando eles e os responsáveis, porque acho que é importante dizer também que em situações como essas, os responsáveis legais por esses adolescentes, eles podem responder civilmente pelos atos deles. Vamos supor aí que no caso do Jamie, né? O Jamie provocou esse homicídio a essa menina e a família dela, pensando na legislação brasileira, civilmente a família dela poderia ser penalizada no sentido de pagar uma psicoterapia para a família dessa menina que foi assassinada por ele. Então, assim, a gente tem uma série de órgãos e estratégias e legislações que vão garantir que esse adolescente seja responsabilizado de alguma forma. Eu acho que tem tido uma mudança também no cenário, no olhar dessas discussões, desses grupos de pessoas, na responsabilização desses jovens que têm promovido esses discursos, no sentido de penalizar e de amenizar, mas eu acho que precisa ser feito mais, né? Até pensando na responsabilidade das redes sociais mesmo, assim, de tipo, o que você tá moderando, como é que você tá moderando esses discursos, né? Acho que não dá pra passar pano pra essa galera e ficar culpabilizando, por exemplo, o nível de moderação que a família tá fazendo. Que a gente já passou de um lugar de ficar culpabilizando a família do que fez ou que deixou de fazer, que também é um órgão bastante importante, que tá ali central, mas que também tem outras instituições que são responsáveis pelo comportamento desses adolescentes e dessas comunidades nas redes, né? E eu acho que a questão, os empresários que gerem essas redes sociais, a justiça dos países como um todo, e aí nesse caso do brasileiro, também tem responsabilidade sobre isso, né? Porque a gente tem legislação pra essas coisas, tipo, a gente precisa fazer essa mudança acontecer, sabe? Não dá pra gente também ficar só
se martirizando, achando que tá tudo acabado, que é uma geração que acabou, que não tem mais jeito, tá todo mundo condenado. Acho que alguma coisa precisa ser feita. E aí tem órgãos e instituições que precisam, cada um dentro das suas funções, tomar as suas próprias atitudes. A escola, as atitudes dela, a família, as atitudes dela, o judiciário, as atitudes dele, política brasileira, que sejam as atitudes dela e por aí vai, né? Porque quando existe uma criança, um adolescente, né, uma pessoa menor de idade, todo mundo é responsável por essa pessoa, em instâncias diferentes, mas todo mundo da sociedade tem alguma responsabilidade sobre essa pessoa, né? Você tem razão, e aí acaba caindo no discurso que o Nito fez logo no início, né? A gente tem uma cultura neoliberal muito forte, isso tá dentro de várias instituições, inclusive da igreja, né? Quando repercute a salvação individual, é cada um por si, ninguém nessa caminhada ninguém vai te ajudar e tal. Ninguém ajuda ninguém. Você mesmo, ninguém ajuda ninguém. Meu pirão primeiro, e cada vez mais as instituições que deveriam tomar alguma coisa, elas são desacreditadas, descredibilizadas, embora eu entendo que você está falando de uma visão mais otimista, né, porque tem solução. Se a gente não fizer esse contraponto, se a gente não parar para pensar que instituições são importantes, a gente tem que fortalecê-las, a gente tem que compreendê-las, e a gente tem que se fazer parte daquela instituição, que seja a igreja que você tá e tal, que nem quando vai lá, vai apresentar uma criança na igreja, seja católica, seja evangélica. O padre, pastor, chega lá e fala assim, olha, basicamente ele fala isso. A igreja se compromete na criação dessa criança? Aí todo mundo fala sim, amém, amém. Aí ela vai, é batizada e tal. Só que é isso que acontece na prática? Não. É cada um por si, né, Samuca? Me parece que a solução é essa, Jaque, mas o cenário não tá favorecendo, sabe? Porque a gente vive nessa cultura neoliberal. E no discurso de liberdade de expressão irrestrita, né? Nossa, E sim. aí a gente acaba nessa situação que estamos. E eu continuo dizendo que a gente ainda fica nessa questão de defendermos o errado, porque no meu ponto de vista isso é certo. Se a liberdade de expressão, né, entre algumas aspas, que as pessoas têm defendido tanto, na verdade é só o direito a promover o discurso de ódio, de violência, que as pessoas estão muito acostumadas a promover mesmo, assim, né? É uma autodesculpa, é uma auto-autorização, o que não é nada produtivo, pelo contrário, para o restante da sociedade. E já que você, como representante de toda uma psicologia, você vê saída em tudo isso? É o quê? É a aproximação e esse diálogo mais de perto, para que a gente possa, sei lá, se não conseguir salvar uma geração, salvar algum, sei lá. Você acha que existe algum tipo de saída pra isso? Cara, eu não vou falar em nome da psicologia, mas eu acho que a gente tá sempre salvando alguns, tentando amenizar os danos que estão sempre aí, principalmente nesse tipo de política que a gente tá. Então, a gente vai fazendo o que dá. Na moral, eu acho que eu sou, pra todos os aspectos, eu tô sempre na linha da redução de danos. Aquilo que dá pra amenizar de sofrimento, enfim, de impactos negativos para a sociedade, pro seu grupo, pensando numa justiça social, a gente vai fazendo, assim. Transformação de fato, eu não consigo dizer não. Deixa eu tentar acrescentar a pergunta do Samuel para você, Jaque, dizendo que no caso do Jamie, ali o personagem principal da série, é possível a gente conseguir visualizar sinais de que eu tenho um adolescente desse em casa, que ele tá partindo para essa radicalização, né? Ou meu sobrinho, como o caso do Samuel, que tem sobrinhos, sobrinhas e tal. Existem algumas características, alguns sinais que a gente possa ir identificando? Eu acho que todo contato com a rede social de crianças e adolescentes, ela precisa ser minimamente mediada. Eu acho que a gente entrou num lance de que é isso, né? Da internet ser a rua, e aí ela é um espaço de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo, e a gente não captou ainda essa ideia de que é um espaço perigoso também. E misturou, né, Jaque? Porque não é só a questão da rua, né? Você mistura com a questão do individualismo, né? Você não tá respeitando o meu espaço e tal, né? Porque Sim. Você tem os perigos da rua dentro da internet, mas você tem a barreira de argumento de que você está invadindo a privacidade do adolescente. Sim. Não tem, gente, não tem privacidade. Ai, vou ter que falar. Não existe esse lance de privacidade 100% de adolescente, não. Quando a gente diz que os pais, os responsáveis desse adolescente,
eles respondem civilmente diante de atos do adolescente, civilmente, né, não criminalmente, civilmente, a gente tá falando que esses responsáveis, eles precisam ter um mínimo de noção do comportamento que eles estão tendo, com quem que eles estão conversando, né, do que eles estão consumindo. Gente, é mínimo, assim. E assim, eu acho que são duas frentes, né? Eu acho que tem a frente da limitação, da restrição, assim como a gente também foi restrita, a nossa geração também foi restrita de muitas coisas, de algumas coisas, a internet, ela também precisa ter certas restrições. E a segunda coisa é o monitoramento desse comportamento. A gente tinha hora pra sair da rua, por que o adolescente não tem hora de sair da internet? Por que não tem restrição de quais são os sites que ele tá acessando, né? E a gente tinha qual é o território que a gente tá conseguindo acessar nos nossos... Enfim, eu acho que precisa sim. Não é um controle totalitário, até porque o adolescente, ele tá criando essa autonomia, né? Tá começando a criar essa autonomia. Mas é o mínimo de moderação do que o adolescente tá consumindo, com quem que ele tá conversando, quais são os entretenimentos. E isso pode ser feito através de uma moderação digital, sei lá, que seja um aplicativo que consiga controlar minimamente isso, que seja combinado junto com o adolescente de como que isso vai ser feito e que seja uma escutativa do que é essa vivência desse adolescente, sabe? Isso precisa ser feito, né? Não dá pra gente assumir que o adolescente tá seguro e tá em paz, tá tranquilo simplesmente porque ele tá dentro de casa, né? Eu acho que isso já passou há muito tempo. Entenderam alguma coisa?